Olá, você que nos acompanha aqui no canal da Santo Inácio, vamos falar hoje sobre como regular o seu motorhome para se adaptar a temperaturas extremas. Se você for para uma região muito fria ou muito quente, você tem boas práticas que pode utilizar para poder deixar o seu motorhome na parte interna na temperatura ideal. Vale destacar que as nossas paredes, por exemplo, as paredes do motorhome, elas são feitas em um sistema sanduíche, que a gente chama, né? Então tem fibra de vidro, estirofon, que vai fazer esse trabalho de isolamento térmico, e outra camada de fibra de vidro por toda a extensão do motorhome, né? Além disso, essas janelas de acrílico aqui, ó, elas são de um acrílico duplo, esse modelo da Polyvision, que vai trazer para você uma possibilidade de ter esse isolamento térmico também através da janela. Isso por quê? Porque ela tem uma camada por dentro, tem um gás que separa a outra parte e uma outra camada por fora. Ou seja, esse gás ele auxilia, né, junto com o acrílico, a preservar a parte de fora da temperatura naquela primeira camada e a parte de dentro da temperatura na segunda camada. A primeira parte, para você climatizar a área interna do seu motorhome, vai ser você fechar completamente essas janelas. Veja que aqui, ó, nós temos, por exemplo, nesse sistema aqui de fechamento, eu vou fechar aqui o nosso fogão também para mostrar para vocês direitinho. Esta janela aqui, ó, a gente vai fechar e ela tem aqui dois níveis de fechamento. Se você fechar aqui no meio, você tem uma pequena passagem de ar ainda, né? E se você fechar aqui, você tem o fechamento completo dessa janela. Com esse travamento, você vai ter esse efeito que eu falei para vocês, né? De você ter um espaço em que você vai deixar a temperatura interna e a temperatura externa separadas. Para ambientes com muito frio, por exemplo, a gente vai trazer para vocês aqui um pouco desse elemento, né? Então, para você entender melhor, aqui essa parte interna do motorhome é como se fosse uma caixa térmica. Você vai ter a possibilidade de resfriar a área interna e manter resfriada, ou então aquecer a parte interna e manter aquecida. Isso que eu falei para vocês, por exemplo, o fechamento das janelas todas, vai ser bem importante para você poder controlar isso de uma maneira melhor. Aqui nós temos, por exemplo, mesmo com o slide aberto, nós vamos ter na lateral ali algumas borrachas, como a gente tem na área externa nas tulhas, que vai fixar esse fechamento. Então você não tem passagem de ar ali, ou a passagem de ar pelo menos é bastante reduzida para você poder climatizar melhor a área interna. Aí você tem os painéis sanduíche que fazem toda a construção do motorhome e ajudam nesse isolamento térmico. No caso dos furgões, você vai ter também o poliuretano que vai ter esse efeito. E aqui temos também, como a gente mostrou para vocês, todas as aberturas com o acrílico duplo. Fechou toda a casa, está num local muito frio, por exemplo, você vai poder utilizar o aquecedor a diesel. Tá aqui o aquecedor a diesel da Eberspächer, ele vai buscar no seu tanque de combustível, ele vai buscar esse diesel e ele vai aquecer a casa a partir desse aquecedor. Esse aquecedor a gente trouxe nos últimos anos, principalmente devido a muitos pedidos da família Santo Inácio, que queria poder ficar mais à vontade dentro da casa sobre rodas, usando só uma camiseta mesmo em ambientes bastante frios. E a gente tem um exemplo, né? O próprio isolamento térmico ele já vai barrar bastante essa entrada de frio. Mas se você não tem um aquecedor a diesel, vai precisar usar um casaco, vai precisar se aquecer um pouco mais também. No caso do aquecedor a diesel, você vai regular e vai ligar ele aqui diretamente no painel de controle. E a saída de ar dele é aqui embaixo, ó, dentro do dormitório, que é a primeira parte que você vai poder aquecer. Se a sua ideia, por exemplo, é aquecer só o dormitório, você pode fechar essa porta aqui, ó. Você vai fechar essa porta aqui da entrada do dormitório e você vai conseguir aquecer super bem a parte do quarto. Se você deseja aquecer a casa toda, é só deixar aberto e ele vai proporcionar esse aquecimento. Uma vez aquecida a área interna, o sistema de isolamento térmico vai aquecer também toda a sua casa sobre rodas e vai reter esse calor. Isso que é importante de trazer. Então, nesse sentido, o aquecedor a diesel vai ser super competente porque vai conseguir fazer isso ainda mais rápido, né? Então fica esse registro também. Agora, se você está no calor, né, está numa região muito quente, você tem algumas possibilidades para fazer isso. Você tem o ar-condicionado central, primeiro, deixa eu trazer para vocês aqui. O procedimento vai ser o mesmo, você vai fechar portas e janelas, e aqui o ar-condicionado central, ele fica aqui entre lavabo e box de banho, nos modelos chassi cabine, e também tem as aletas na saída, aqui, e também lá dentro do quarto. Se você quiser resfriar só o quarto, fecha essas aletas aqui e deixa aberto só no quarto, fechando essa porta aqui. Se você quiser a casa toda, você vai deixar os dois lados abertos,
até você conseguir resfriar bem toda a área da cozinha, da sala de estar, do quarto, do banheiro e também do box de banho. Nesse sentido, você vai ter o mesmo efeito, você vai deixar tudo fechado e vai reter esse frio, esse resfriamento aqui na área interna. Uma dica importante, por exemplo, se você estiver numa região em que incide muito sol sobre o motorhome, escolha uma área com um pouco mais de sombra para poder não aquecer tanto pelo lado externo, porque aí qual é que vai ser o efeito? Você vai ter o motorhome tomando sol o dia inteiro, ele vai necessariamente, depois de um certo tempo, ele vai aquecer a parte interna e pelo próprio processo de isolamento térmico, você vai ter a casa internamente aquecida e retendo esse calor. Então, é importante você tomar esse cuidado antes. Em algumas regiões muito quentes, o que alguns clientes, alguns integrantes da família Santo Inácio fazem? Eles colocam logo cedo o ar-condicionado para funcionar, para manter a área interna da casa totalmente resfriada. Então, no início do dia, quando você tem ainda uma temperatura mais tranquila, você vai ligar o ar-condicionado para já manter a casa resfriada e depois você pode manter uma temperatura mais regular só para ficar mantendo mesmo esse calor. Mas é o mesmo processo que a gente falou para o frio. Você vai resfriar a parte interna, resfriou, ele vai reter esse resfriamento. Cuidado também para não deixar o motorhome o dia inteiro, por exemplo, tomando sol. Em nenhum momento você vai ter um espaço de sombra, por exemplo, aí você vai ter que manter o ar-condicionado funcionando por mais tempo para conseguir manter também este resfriamento na área interna. Tá certo? Gostou dessas informações? Coloca aqui embaixo nos comentários se você quer outros vídeos como esse, coloque a sua sugestão de pergunta para a gente poder responder por aqui também. E claro, siga Santo Inácio em todas as plataformas, a gente está à disposição para você viver a vida com o que ela tem de melhor. A gente volta numa próxima, até lá!